O outono em Seul tem um cheiro específico, uma mistura de terra úmida, folhas de ginkgo douradas e o aroma reconfortante de café torrado que escapa pelas portas de vidro do meu refúgio, o Café Aura. Meu nome é Mira, e meu trabalho aqui é mais do que servir bebidas, é observar a coreografia silenciosa das vidas que cruzam o meu balcão. Eu sempre acreditei que Deus fala nos detalhes, no sopro suave que Elias ouviu. E para mim, esse sopro começou a se manifestar todas as terças-feiras, às 16h45. Foi quando ele apareceu pela primeira vez. Ele não era como os estudantes barulhentos ou os empresários apressados que frequentavam o bairro de Hanandong. Ele trazia consigo uma quietude que parecia deslocada naquela metrópole vibrante. Vestia quase sempre um sobretudo de tons terrosos, bege ou cinza, e carregava uma bolsa de lana que denunciava alguém que valoriza o essencial. Ele pedia um americano gelado, mesmo quando o vento lá fora soprava frio, e caminhava direto para a mesa 4. Aquela mesa ficava em um canto estratégico, perto da janela, mas protegida por uma costela de Adão alta que criava uma moldura verde e orgânica ao redor dele. Ele abria um livro de capa dura, gasto nas bordas. Pelo balcão, eu conseguia ler o título em letras sóbrias: A Soberania de Deus no Cotidiano. Enquanto eu preparava outros pedidos, meus olhos teimavam em desviar para ele. Ele lia com uma intensidade devocional. Às vezes parava, olhava para a chuva ou para o movimento da rua por longos minutos, como se estivesse processando uma conversa profunda com o próprio Criador. Eu me perguntava, qual era a história dele? O que alguém com aquela paz nos olhos buscava em um café de Seul? As semanas passaram. Nossa interação era limitada a um boa tarde e a uma reverência lese, tipicamente coreana, carregada de respeito. Mas, no reino de Deus, o silêncio raramente é vazio. Eu comecei a orar por aquele estranho da mesa 4. Nas minhas madrugadas de devocional em casa, o rosto dele me vinha à mente. Eu pedia, Senhor, seja o que for que ele esteja buscando naquela leitura, que o Senhor o encontre. Eu também vivi a minha própria estação de espera. Havia 2 anos que orava por alguém com quem pudesse compartilhar não apenas a vida, mas o propósito. Em Seul, a pressão por relacionamentos superficiais é imensa, mas eu havia decidido guardar meu coração. Eu trabalhava, servia na minha igreja local e esperava. Algumas noites a solidão batia à porta, mas eu a servia com uma xícara de chá e um versículo de confiança. Até que aquela terça-feira cinzenta chegou. O café estava excepcionalmente cheio, o vapor das máquinas criava uma névoa nas janelas. Ele chegou, sentou-se, leu como sempre, mas de repente o telefone dele tocou. Vi sua expressão mudar, uma urgência contida. Ele se levantou, guardou o notebook, mas na pressa de atender a ligação e sair para a chuva, o livro ficou para trás. Esperei 10 minutos, achando que ele voltaria. Ele não voltou. Quando o movimento diminuiu, caminhei até a mesa 4. O livro estava lá, aberto na página 142. Senti um frio na barriga, aquela sensação de que eu estava prestes a entrar em um solo sagrado. Meus olhos caíram sobre um par de parágrafos sublinhados com uma linha azul firme. O amor cristão não é um acidente geográfico ou uma coincidência química. É o transbordar de 2 propósitos que, de tanto buscarem a face de Deus, acabam se encontrando pelo caminho. Ao lado, em um pedaço de papel de rascunho, havia uma oração escrita à mão, datada daquela mesma tarde. Pai, a espera é longa e o barulho do mundo é alto. Prepara o meu coração não para encontrar alguém que me complete, mas alguém com quem eu possa te servir melhor. Se for o teu tempo, abre os meus olhos. Minhas mãos tremeram. Era a minha oração.
escrita por um estranho em um livro esquecido na minha cafeteria. Passei os dias seguintes em um estado de vigília espiritual. Eu sabia que não podia simplesmente devolver o livro. Eu precisava responder, não como uma mulher interessada, mas como uma irmã na fé que reconheceu o mesmo chamado. Peguei um post-it de cor creme que combinava com as páginas amareladas do livro. Com minha melhor caligrafia, escrevi: Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquele que sublinhou estas páginas não está sozinho na espera. Deus ouve o que o silêncio do café não consegue dizer. Coloquei o papel exatamente onde ele havia deixado sua oração e guardei o livro na prateleira de objetos perdidos, logo atrás de mim. Na terça-feira seguinte, eu estava nervosa. Limpei o balcão 3 vezes mais do que o necessário. Quando o sino da porta tocou às 16h45, meu coração deu um solanco. Era ele. Ele parecia mais ofegante, o cabelo levemente bagunçado pelo vento. Ele se aproximou do balcão, mas dessa vez não pediu o americano gelado imediatamente. Desculpe, ele disse. Sua voz era mais dupla do que eu imaginava, mas gentil. Eu esqueci um livro aqui semana passada. Eu estava distraído. Eu sorri, um sorriso que vinha de um lugar de paz absoluta. Eu guardei para você, mesa 4, certo? Entreguei o livro. Ele o abriu ali mesmo, no balcão. Vi o momento exato em que ele encontrou o post-it creme. Ele ficou imóvel. O tempo parecia ter congelado entre a máquina de expresso e os grãos de café. Ele leu 1, 2, 3 vezes. Quando levantou os olhos para mim, não havia mais o muro da formalidade. Havia uma ponte. Você leu? Ele perguntou, não com acusação, mas com uma curiosidade reverente. Eu precisava saber a quem pertencia, e acabei descobrindo que pertencia a alguém que serve o mesmo Deus que eu. Ele sorriu. Foi o primeiro sorriso real que vi nele. Meu nome é Jin Woo, ele disse, estendendo a mão, e eu acho que esse café tem muito mais a me oferecer do que apenas cafeína. A partir daquele dia, a mesa 4 deixou de ser um lugar de solidão para se tornar um lugar de comunhão. Jin Woo continuou vindo todas as terças-feiras, mas agora ele não lia sozinho. Nós conversávamos nas trocas de turno ou nos minutos em que o café ficava vazio. Descobri que ele era um arquiteto que sonhava em projetar espaços comunitários para igrejas pequenas e abrigos. Descobri que ele também orava por Seul, por aquela geração que parecia ter tudo, mas não tinha esperança. E ele descobriu sobre o meu desejo de usar a hospitalidade para mostrar o amor de Cristo. Nossa história não seguiu o roteiro acelerado do mundo. Não houve pressa. Houve respeito, houve oração e, acima de tudo, havia a confirmação de que nossos caminhos não se cruzaram por acaso. O romance cristão, aprendi com Jin Woo, é como um café bem preparado. Precisa de tempo, da temperatura certa e dos grãos escolhidos pelo mestre. Meses depois, não estávamos mais apenas no Café Aura, estávamos caminhando pelas margens do rio Han, compartilhando Bíblias e sonhos. Eu percebi que Deus não havia apenas respondido minha oração, Ele havia caprichado na estética da resposta. Ele usou a estética coreana que eu tanto amava, o minimalismo, o café, a chuva, para pintar um quadro de fidelidade. Hoje, quando olho para a mesa 4, eu sorrio. Ela continua lá, com sua costela de Adão e sua luz suave. Mas agora eu sei que a espera nunca é perda de tempo quando o tempo está nas mãos do autor da vida. Confie, entregue. E quem sabe, preste atenção ao que tem deixado sobre a mesa.